Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós, amém? Eu sou o pastor Luiz do projeto Tenda do Encontro com Deus. Gente, às vezes, né, a gente fica perguntando sobre algumas situações, né? E essa semana eu venho estudando, tentando me aprofundar um pouco mais, né, sobre a história de Zaqueu. Eu falo para os irmãos que eu venho, sabe, tentando levantar mais coisas e mais coisas e mais coisas. E tudo que eu tento levantar de novo, praticamente já quase não tem nada de novo. Porque eu tenho, assim, conhecimento sobre a vida de Zaqueu. E eu me lembro que em algumas situações, eu vejo que se teve uma pessoa que não pediu nada, foi Zaqueu. Mas Zaqueu tinha uma ansiedade muito grande de conhecer quem? O mestre. Por tudo que ele... Eu acredito que ele não tenha presenciado tantas coisas, mas ele ficou sabendo de muitas coisas. E eu fico assim, maravilhado por entender o que realmente Zaqueu queria. E o que eu pude entender muito, que o que Zaqueu queria era ver o mestre. Conhecer o mestre, mesmo de longe, porque pela estatura que ele tinha, ele não conseguia passar pela multidão, ele vai e me sobe numa árvore. E quando ele está naquela árvore, de lá ele olha para Jesus. E qual foi a surpresa de Zaqueu? Jesus olha bem nele e fala assim: Zaqueu, aprove a mim estar na sua casa essa noite. O que me chama a atenção, pode chamar a sua atenção? O que Zaqueu pediu? Nada. Zaqueu simplesmente não pediu nada. Eu fico às vezes assim, observando que às vezes a gente fica pedindo tanta coisa, mas tanta coisa, e a maioria das vezes nem pedir a gente sabe. A gente fica envolvido em tantas necessidades, e acabamos simplesmente não sabendo pedir o que realmente tem que pedir. E Zaqueu não foi atrás de pedir nada, Zaqueu foi simplesmente atrás do mestre. E o que mais me chama a atenção é que quando Zaqueu conhece o mestre, quando Jesus fala para ele: estou indo para a sua casa hoje, desça e venha, Zaqueu simplesmente, há uma transformação de vida na vida de Zaqueu grandiosa. E às vezes conhecemos pessoas que estão aí pedindo tanta coisa e não transformam em nada. E talvez o receio de Deus abrir portas de bênção na vida dessa pessoa, porque ela vai ser abençoada, mas não vai ser transformada. E o que o nosso Deus quer é que exista uma transformação, que na vida de Zaqueu foi muito grande. Zaqueu diante de Jesus fala o que na sua casa? Estarei tirando metade das minhas riquezas, estarei dando aos pobres. E aquele que eu defraudei, estarei devolvendo 4 vezes mais. E nesse momento nós estamos aí pedindo, e se preocupando com o quê? Com as bênçãos. E esquecendo o abençoador. E o que pode acontecer é que quando você esquece o abençoador, você está ignorando o abençoador. E quando você ignora o abençoador, as bênçãos não vêm a você. Porque as bênçãos vêm dele. Então, se você não cria uma intimidade, se você não faz parte ali do convívio com Jesus, em oração, leitura da palavra de Deus, em seus momentos de ajuda ao próximo, você vai criando uma nova, melhor, você vai criando assim uma intimidade. E quando você cria intimidade, você simplesmente é abençoado. Você faz parte do convívio de Deus. Então você pega a história de Zaqueu e você faz uma pergunta a você mesmo: o que Zaqueu pediu? Nada. Zaqueu não pediu nada. Mas Zaqueu foi tão abençoado
Que Zaqueu, na vida dele, houve uma transformação.